Eu quero trazer para você a meditação do texto que tem sido muito divulgado na internet nos últimos dias, que é o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 em diante. As pessoas estão usando esse texto bíblico para afirmar que o que está acontecendo hoje é um castigo de Deus, né? Que o coronavírus é um castigo de Deus sendo derramado sobre a humanidade, usando as palavras deste texto. Ou seja, estão tirando este texto do local onde ele está dentro da Bíblia, tendo o seu significado e querendo dar um significado diferente. O texto diz assim: Salomão terminou de reconstruir o templo de Israel, as pessoas estão reunidas, né, no momento em que a glória de Deus desce sobre o templo, e aí Deus reafirma a aliança com o povo de Israel, dizendo: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jogar esse texto para a nossa realidade é um erro muito grande, porque o que Deus está dizendo ali é para o povo de Israel, para Salomão, para as pessoas que estavam ali. E se eu fizer isso, eu estou dizendo que sim, Deus está me castigando por causa do pecado que eu cometi. Né? O coronavírus é um castigo por dois motivos. Eu tenho que afirmar, eu tenho que ressaltar que não é um castigo por causa dos nossos pecados atuais. É verdade, o ser humano tem feito muita coisa ruim. É verdade, o ser humano no carnaval, por exemplo, fez muitas coisas erradas. Agora, em primeiro lugar, se Deus me castiga por causa do meu pecado atual, então eu nem deveria existir mais, porque todos os dias eu peco. Deus não age assim. Agora, em segundo lugar, sim, o nosso sofrimento é castigo por causa do nosso pecado, mas nenhum pecado específico, e sim o pecado que está dentro do coração humano. É necessário sim que nós nos voltemos para Deus, com o nosso coração, com nossa vida, com nossas palavras, e sim, Deus promete abençoar o seu povo. A maior bênção de todas Ele já deu na cruz de Cristo. Se Deus cerrar os céus, ordenar aos gafanhotos, que nós temos visto também de enxames enormes de gafanhotos, se Deus enviar a peste ao povo, é uma coincidência muito grande que isso esteja acontecendo da mesma forma. Mas isso não é castigo por causa do nosso pecado atual, e sim é um lembrete de Deus para que nós voltemos aos seus caminhos por causa de todos os nossos pecados. Não há pessoa que seja justa aos olhos de Deus. Todos nós precisamos dobrar os nossos joelhos e voltar o nosso coração para Deus, a nossa vida inteira para Deus. A gente tem que voltar os nossos olhos para a palavra, a gente tem que voltar o nosso coração para Deus. E Deus talvez esteja usando toda essa situação para alertar as pessoas, para abrir o coração, para que elas voltem para Ele, não como castigo, mas como ensino. Eu tenho visto muitas coisas que não deveriam estar acontecendo. As pessoas continuam zombando de Deus, continuam duvidando de Deus, e Deus tem o poder, tem autoridade para fazer o que Ele bem entender. A gente vê as nossas autoridades dizendo: não saiam para a rua, evitem o contato, e aí a gente vê praias lotadas, supermercados lotados, pessoas que vão ao mercado e enchem os seus carrinhos, deixando muitas vezes aquela pessoa que não tem condições de comprar alimento, de comprar o que precisa, o álcool em gel, sem nada. Será que ali nós estamos dobrando os nossos joelhos para Deus? Será que nós estamos buscando o Senhor de forma que Ele olhe de novo com misericórdia para nós? Eu acredito que precisamos aprender muito com essa crise, precisamos aprender muito com o que está acontecendo,
para que o nome de Deus seja honrado e glorificado na nossa vida, e não apenas nessa vida, mas na eternidade. Para de olhar para essas coisas do mundo, se preocupar com elas. Ouçam, por favor, eu peço encarecidamente, do fundo do meu coração, ouçam o que as autoridades estão pedindo. Respeitem a quarentena, o isolamento, porque senão o que nós estamos vendo hoje vai ser muito pior daqui a alguns dias. E acima de tudo, orem a Deus, coloquem Deus nas orações de vocês, peçam para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, porque nós precisamos demais disso.